Olá, meu colega advogado, minha colega advogada, sejam bem-vindos a mais um hashtag OABRJ Debate. Nesse período tão crítico que nós estamos vivendo, a OAB cada vez mais quer trazer pessoas para conversar com vocês, conversar com a classe, conversar com o cidadão que visita os nossos canais, os nossos sites, os nossos programas, para a gente levar o máximo de informações, o máximo de perspectivas que a gente puder, num momento tão complicado, não só para o Brasil, mas no mundo inteiro. Mas a gente tem as nossas peculiaridades aqui, e para tratar delas, tratar das questões que nós queremos compartilhar com vocês, hoje nós convidamos o Dr. Carlos Henrique de Carvalho, ele que é membro do Observatório da Covid e ouvidor-geral da nossa OAB aqui no Rio de Janeiro, o Dr. Ricardo Menezes, que é presidente da Caixa de Assistência dos Advogados aqui do Rio de Janeiro, e também o Dr. Valcler Rangel, ele que é médico sanitarista e chefe de gabinete da presidência da Fiocruz. Sejam todos bem-vindos, e eu queria começar aqui com o Dr. Valcler, sem esquecer, evidentemente, que esse nosso papo aqui é uma iniciativa da nossa diretoria de comunicação, com o Dr. Marcos Vinícius Cordeiro, que está muito atento com essas questões todas e está ajudando a gente a pautar os principais temas relacionados à saúde, vinculados com direito, advocacia, para a gente compartilhar com os nossos seguidores aqui no nosso canal. Doutor Valcler, muito obrigado por estar aqui com a gente. Doutor Valcler, qual é o cenário que nós temos hoje da Covid no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente, se a gente ainda vai amargar um período de crescimento acelerado dessas mortes, das contaminações, ou se isso tem um prazo, isso de fato vai chegar um momento, num curto espaço, que retrocederá diante de tantas mortes que a gente já perdeu no nosso país. Sim, Zé Fernandes, Carlos Henrique, doutor Ricardo, doutor Carlos Henrique, doutor Zé Fernandes, agradecer aí também, né? Agora você citou aí o Marcos Vinícius, eu acho que esse tipo de encontro, eles são muito importantes e muito positivos. Eu espero corresponder de alguma forma a essa possibilidade da gente conversar rapidamente sobre esse tema, e sabendo que em outros momentos, outras pessoas da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, podem se disponibilizar ao máximo, porque a gente está tentando fazer todo esforço para conseguir comunicar essas questões em função dessa pergunta que você me fez. Quer dizer, o cenário, se nós formos falar do cenário hoje, ele é um cenário extremamente sombrio, né? A cada dia, o número de infectados cresce de uma maneira vertiginosa, agregado ao dado de que nós temos uma subnotificação de casos importante no Brasil, o nível de realização de exames, né, diagnósticos, ele não está se elevando no ritmo que a gente deveria fazer, como outros países, e eu não quero nem pegar somente os países centrais, né? Mas quem comandou, quem fez ações efetivas de controle dessa pandemia, fez testando, fazendo diagnóstico, buscando os casos consequentes desse caso índice, buscando o que a gente chama de contactantes, isolando as pessoas que são casos e que são contactantes. Hoje nós estamos fazendo isso muito mal, então o número de casos é muito alto. Em consequência disso e de outros fatores que a gente pode discorrer aqui no meio da nossa conversa, nós estamos tendo um número de óbitos muito alto, né? O Brasil realmente está batendo recordes negativos de perda de pessoas. Há pouco tivemos a notícia da morte de mais um senador da República, Major Olímpio, né? Isso é uma demonstração que a doença, apesar dela atingir os mais vulneráveis do país, quem mora em favela, quem pega ônibus, quem tem que trabalhar, os idosos mais vulneráveis, que estão, inclusive, muito sem comer, os mais fragilizados, indígenas, né? População negra, essa é a população mais atingida. Mas, efetivamente, toda a população está em risco. Essas situações dos senadores, por exemplo, é uma coisa que espanta. São 3 senadores já que
perdemos, ou seja, não é uma situação qualquer que nós estamos passando. Então, o número de óbitos, o número de casos, nos coloca a esse desafio. Eu prefiro não dizer que, será que não vai acabar isso nunca? Pode acabar, é possível acabar, se nós tomarmos providências. É possível interromper esse ciclo de transmissão. Eu diria que hoje, interromper o ciclo de óbitos é muito mais difícil, porque, na verdade, nós estamos com um colapso no sistema, e o colapso significa que você não pode entrar no serviço de saúde se você tiver uma necessidade mais elevada. Você não tem leito para botar a pessoa. E, veja bem, leito não é cama. Leito é a cama hospitalar, os profissionais de saúde, medicamento, respirador, medicamentos para intubação e para o cuidado respiratório, medicamento para tratar, ou seja, o leito é isso tudo, sim, não é uma cama. Doutor Valcler, então é isso. Doutor Valcler, eu quero pegar a opinião do doutor Carlos, do doutor Ricardo, mas eu queria fazer um link com uma outra questão para que eles entrem também. Quando a Covid chegou no Brasil, se falava muito em testagem, em testar, enfim, e que isso seria uma forma de monitorar o avanço da doença. Isso não aconteceu? Isso aí, de fato, acabou se demonstrando ser uma ferramenta inútil? Não se falou mais nisso? Isso poderia ter ajudado de alguma maneira? Doutor Valcler. Eu não tenho dúvida. Eu participo de um projeto na Favela da Maré, onde a gente montou exatamente uma lógica de testagem, né? Pegamos um financiamento já junto com a Rede da Maré, junto com Dados do Bem, com uma organização Dados do Bem, junto com uma organização que se chama SAS Brasil, que faz telemedicina. Montamos um esquema de testagem, rastreamento, isolamento domiciliar, porque inclusive isso é um engano, né? As pessoas dizem, na favela as pessoas não conseguem se isolar. A gente está comprovando, se você der condições, as pessoas tomam conta desse cuidado. Então, testar é fundamental. Testar é fundamental. Fazer o exame PCR, você vê que num determinado momento da pandemia se mostravam muito mais imagens, né? Das pessoas fazendo aquelas caras por conta do exame que se colhia pelo nariz ou pela garganta, isso sumiu do mapa, isso desapareceu. As pessoas passaram a fazer outro tipo de exame, muitas vezes o exame de IgG e IgM, né, que é aquele teste rápido, e isso é uma ação que ela é fundamental para você interromper, como a gente chama, a cadeia de transmissão. Sim. Então, é muito importante a gente fazer isso, né? Para finalizar, a gente na Fiocruz montou grandes laboratórios para realizar os exames. Em Curitiba, ajudamos a montar em São Paulo, com o laboratório DASA, no Rio e no Ceará. Esses laboratórios estão agregando exames de vários estados a partir dos LACENs, mas a gente está ainda com uma capacidade que poderia fazer mais, né? E essa é uma das questões fundamentais para todo o controle da pandemia. Doutor Carlos Henrique, é muito legal, né, a gente poder trazer profissionais de outras áreas, né, para interagir conosco aqui no nosso habitat, né? E eu queria te colocar essa mesma pergunta que eu fiz para o doutor Valcler. Nós tivemos notícias de PCRs, notícias de rastreamento da doença. Os órgãos se mobilizaram para isso, as esferas de poder, o poder municipal, o estadual e o federal, enfim. Ou isso simplesmente caiu numa vala comum aqui no Rio de Janeiro e, enfim, a gente não teve nenhum tipo de resultado relacionado a esse equipamento, vamos dizer assim? Bom, Júnior, infelizmente isso não aconteceu, né? Nós não tivemos notícia e não tivemos qualquer iniciativa dos governos aqui no Rio de Janeiro. Eu, infelizmente, tenho dito que o Rio de Janeiro está muito mal. Nós estivemos pessimamente mal até o ano passado na prefeitura, no governo, é uma confusão danada, o governador preso, o outro que não sabe muito a que veio, e o presidente da República, que, na minha opinião, é o líder da inação com relação à Covid. Tanto que a imprensa flagrou 6 milhões de testes que iam terminar a validade, iam vencer a validade por absoluta desimportância que o governo federal, infelizmente, deu ao problema gravíssimo da Covid.
nós não tivemos, a gente soube de algumas iniciativas isoladas, algumas empresas, alguns setores. Eu soube que algumas empresas do comércio, a FEComércio chegou a tomar algumas iniciativas nesse sentido, junto com o sindicato, inclusive, dos comerciários. Houve iniciativas isoladas de pessoas que, por conta própria, e instituições que resolveram fazer, na verdade, o papel do governo. Né? Infelizmente, a gente chegou, o resultado está aí. Inclusive, até o Valquer pode me confirmar, uma experiência muito interessante com relação a isso é a da Coreia do Sul, né? que fez que jogou muito pesado, investiu muito na testagem e conseguiu meio que localizar, né, onde estava o vírus para melhor combater. E foi, lá no início, né, pelo menos, foi uma experiência que deu certo. Eu não sei como é que depois se desenvolveu, mas eu me lembro de ter essa questão em mente. Infelizmente, que a gente chegou, o nosso resultado é esse: mais de 3.000 mortos. Nós ficamos sabendo ontem, mais de 3.149 mortos, quase 100.000 casos num único dia, 99.643 casos, Júnior. É gravíssima a situação do nosso país. E nós estamos, infelizmente, largados. Nós vimos aí que tem um novo ministro que parece que veio para manter tudo do jeito que está, um cara que, inclusive, já receitou cloroquina. Né? Realmente não é um momento de ânimo. Nós temos que nos mobilizar, nós temos que fazer a nossa parte. A OAB está aí, junto com a CAARD, junto com a Fiocruz, tem que cumprir esse papel de cobrar das autoridades, né? E tomar nossas iniciativas também. Nós tivemos essa semana uma reunião muito, muito boa com o presidente da FEComércio, né? Para conversar exatamente nisso, como é que a sociedade civil pode se organizar. Né? E aí a gente falou para, no mínimo, de cara, a gente vai fazer uma grande produção de máscaras. Eu já falei que vou mandar a logo do observatório junto com a da OAB e da CAARD, né? Falando aqui em primeira mão para o Ricardo, que a gente nem tinha falado sobre isso, mas a CAARD faz parte do sistema, ela é nossa, ela é que cuida dessa parte, né, com relação ao sistema OAB. Enfim, vamos tomar outras iniciativas também juntos, porque a sociedade civil precisa estar organizada para não só tomar iniciativas, como o Valquer falou, que existem projetos que precisam ser implementados, como também, enfim, cobrar das autoridades de quem é a obrigação para tomar as medidas que, infelizmente, não estão sendo tomadas. Doutor Ricardo, lá em São Paulo, nós tivemos registro hoje da primeira morte de uma pessoa que estava na fila de espera. Os hospitais privados de São Paulo estão pedindo apoio já à rede pública. O senhor lidou muito tempo com a questão da saúde, voltada aí para proteger os nossos colegas advogados, né? Como é que o senhor vê essa notícia? Notícia de alguém que, tendo recursos, acaba morrendo do lado de fora do hospital e mais. E os números estão se multiplicando de pessoas do lado de fora, na fila. O cenário aí parece que, como disse o Kiki, o Dr. Carlos Henrique, não está discriminando mais classe social, está pegando todo mundo. A sua pergunta, o Júnior, é muito assim, importante, né? Mas, ao mesmo tempo, dá muito medo, né? Dá muito medo pelo fato de que os hospitais, já acho, na minha concepção, na maioria dos estados estão quase superlotados. E isso acontecer em São Paulo, mas pode acontecer no Rio, pode acontecer no Rio Grande do Sul, em Minas e todos os estados. Então, eu vejo e espero agora um novo ministro, sendo médico, que realmente trabalhe com técnicos preparados, como o Dr. Van Cler, enfim, utilize as tecnologias da Fiocruz, lá do Butantan, trabalhe também com os secretários dos estados, secretários de saúde dos estados, enfim, faça efetivamente o que não foi feito até agora e avance, porque realmente é tenebroso do jeito que está. Sim. Conforme o Carlos Henrique falou. Ontem foram 3.000 mortos. Daqui a pouco nós estamos 5, 6, 7. E a gente vai chegar aonde esse patamar? Realmente, eu estou muito preocupado. Eu contraí o vírus em setembro, mas já passei aí, o Dr. Van Cler deve conhecer muito bem, já passei de 6 meses e estou muito preocupado.
Estou muito preocupado, realmente. Então, o que você perguntou, essa pessoa que estava na fila para ser atendido no hospital em São Paulo e ter falecido por falta de atendimento médico, realmente é uma coisa muito preocupante e assustadora. Ou seja, aconteceu com essa pessoa em São Paulo, mas pode acontecer comigo no Rio, pelo fato de não ter hospital para ser atendido. Então, eu estou muito preocupado mesmo. Eu queria voltar para o doutor Valcler, porque o Carlos Henrique ele fez uma provocação no sentido de entendermos se o que aconteceu na Coreia do Sul dá para a gente fazer algum paralelo com o que está acontecendo aqui no Brasil. A Coreia fez um grande trabalho de testagem e rastreamento. O trabalho de vigilância epidemiológica deles foi exemplar, né? Mas nós podemos pegar outros países, a Nova Zelândia, né? A própria China, Wuhan, né? Que já voltou, inclusive, às atividades, né? Ou seja, onde começou tudo. Então, e não tinha vacina. Fizeram isso tudo sem vacina. É importante que se diga isso. Ou seja, a regra básica, vocês já falaram aqui, se nós tivermos 80% da população usando máscaras adequadas quando saírem de casa, 80%, nós criamos uma barreira para a circulação do vírus. Se nós mantivermos o distanciamento de 1,5 m a 2 nos encontros que tivemos dentro de lugares onde a gente não pode deixar de ir, por exemplo, supermercados, né? Se nós não tivermos aglomerações de forma nenhuma festiva, reuniões, encontros religiosos, seja lá o que for, se nós tivermos essas regras básicas, isso vai se contrapor ao quadro que a gente tem hoje, que é muito grave. Uma circulação intensa do vírus, devido a essa desobediência de regras básicas, uma circulação de variantes dos vírus, que se multiplicam em função dessa primeira questão, uma situação onde nós temos a vacina escassa, né? E uma situação onde a gente tem, como disse o Ricardo aí, um período que a gente chama de estoque, né, de pessoas não imunizadas, né? Ou seja, quem passou aí desses 6 meses já pode contar que a gente não sabe se o Ricardo está imunizado ou não. Né? A imunidade dada pela doença, ela é pouquíssimo... a gente não tem estudo suficiente para dizer quanto tempo ela dura. Agora, essa semana que saiu um estudo já falando isso. Doutor Valcler, dura 6 meses. A gente quer aproveitar a tua presença aqui, porque o senhor é um cientista aqui, e nós não somos, nós somos cidadãos, estamos observando as questões todas, mas eu queria chamar a atenção para uma fala do Carlos Henrique, que ele citou comportamento do presidente da República. Esse assunto ele acabou caindo no campo do embate político. Ele saiu da ciência, ele transbordou, e isso mexeu com as paixões das pessoas. E o presidente da República ele tem um comportamento que influencia, como qualquer outra nação. Na sua visão, o que é o comportamento do presidente, o que ele objetivamente ele acarreta para a saúde pública? Dá para a gente analisar isso sem colocar uma paixão, analisando, olha, isso não pode porque isso estimula isso, ou não tem nada a ver? Os estudos comportamentais são muito complexos, né? O comportamento das pessoas é ditado por várias questões, pelo conhecimento, né? Pela leitura, a ignorância de determinados fatos, ela gera uma determinada atitude, né? Ela gera uma atitude, por exemplo, de maior risco. Se você não consegue ver cores, você vai ultrapassar o sinal vermelho. Vamos aqui falando assim. A outra coisa que influencia muito é o comportamento das lideranças, né? E nós temos nas autoridades públicas, acabamos de citar aqui um senador da República que perdemos, infelizmente, né? que molda comportamentos, né? Cada vez que eu vejo, não só o presidente, mas um ministro qualquer, sem máscara, aquilo ali, para quem é liderado por essa pessoa, acha que aquele ali é um comportamento correto. Muitas vezes se fala sobre isso. Aliás, eu quero até corrigir uma coisa, eu não sou cientista, tá? Eu sou um gestor, eu sou um médico sanitarista gestor.
Porque senão os cientistas lá na Fiocruz vão dizer, o cara está dando uma de cientista aí, né? Eu, obviamente, trabalho com pesquisa Mas, e tal, olha, mas realmente... mas, doutor Valcler, perto da gente, o senhor é um Einstein. Então, não se sinta constrangido, não. Aqui nós estamos aprendendo com o senhor. Não, mas é só para colocar as coisas no seu devido lugar, né? Mas eu estou falando isso porque, na verdade, eu estou falando de uma parte de uma coisa que eu conheço pouco, inclusive, que é a ciência comportamental. Né? Eu tenho na minha casa, por exemplo, gente que estuda neurociência, que estuda comportamentos, que estuda... E eu sei um pouco por conta disso. Então, os comportamentos são ditados por lideranças também, por o comportamento do outro, pelo exemplo. O exemplo é uma coisa importante para os comportamentos, principalmente de coletivos. Né? É aquela velha história, o comportamento de manada. Né? Um corre por ali, a manada vai toda atrás. Esse comportamento existe, o humano também segue essa lógica. Sim. Então, na hora que uma liderança faz isso, ela gera esses comportamentos maléficos, vamos chamar assim. Sim. Por isso que eu digo que é preciso que a sociedade... Hoje nós lançamos, inclusive, uma campanha Rio pela Vida. É importantíssimo que a OAB se engaje nessa campanha. Né? A sociedade dê outro exemplo. A sociedade precisa falar outra coisa, falar de forma uníssona. Né? E meio esquecer os comportamentos que não servem. Meio assim, isolar esse comportamento. Agora se fala em... como é que chama? O pessoal fala em cancelar, né? É isso que eu não sou de uma outra geração, mas eu acho que tem que cancelar essas coisas, né? Sumir com elas e falar, todo mundo falar uma coisa. Nós lançamos uma campanha com 10 pontos importantes. Alguns que têm a ver com cobrança ao setor público, por exemplo, eu não tenho como esvaziar o ônibus superlotado. Por mais que eu faça, eu não tenho como fazer isso. Só quem pode fazer isso é a autoridade pública e o empresário de ônibus. Tem que botar mais ônibus na rua e a autoridade pública definir critérios e aplicar multa quando necessário. Sim. Eu não posso fazer nada, a sociedade não pode fazer nada, ela tem que trabalhar. Eu queria passar Pode complementar. Entendeu? Não, é isso. Ou seja, eu acho que os comportamentos eles são moldados por isso e por condições. Sim. O poder público tem que dar exemplo e condições. Doutor Ricardo, e nossa classe, o nosso meio ambiente? Nós estamos conscientes, ou tem muita gente também dentro do meio da advocacia, as pessoas que trabalham com direito, que estão insistindo em desafiar a ciência? O senhor que lida com muitos advogados, o senhor que transita muito, nós temos uma classe que é consciente, ou também dentro da advocacia a gente tem, enfim, uma interpretação da realidade diferente da ciência? O Júnior, eu até aplaudi o finalzinho da fala do Dr. Valcler. Realmente eu estou muito contente por estar participando aqui, porque o Dr. Valcler realmente está me enchendo de orgulho assim, de ouvir as falas dele. E, na realidade, ele colocou perfeito. Ou seja, nós não temos o poder do ônibus cheio, do BRT, do metrô, de um trem lotado. A gente não tem o poder de esvaziar isso. E o que ele falou com bastante presteza. Na realidade, cabe aos donos, os empresários de ônibus, botarem mais ônibus, tendo em vista que diminuir os ônibus, ou seja, aumentar o número de vagões também de passagem de trem, de metrô. Enfim, é isso. A mesma coisa com os bares. Os bares estão lotados. Cabe os donos dos bares não permitir, se cabe 20, tem que ficar os 20 só, e não 50, 100. Então, enquanto não tiver essa consciência, realmente não vai melhorar nunca o número de pessoas infectadas. Mas a sua pergunta, Júnior, nós temos sim, tanto que a Caixa tem participado aí da abertura do TRT, a meu ver, está demorando um pouco. Ontem fez 1 ano do fechamento das portas do TRT, mas como o momento está muito crítico, né, então tem que ter todos os cuidados para também não antecipar e alguém contrair o vírus lá dentro e a emenda ser pior que soneto. Então, é necessário, sim, a abertura, tanto da Justiça do Trabalho quanto da Justiça Federal, mas temos que ter todos os cuidados. E na nossa profissão, realmente, a advocacia está com seus cuidados devidos.
Mas aí entra a necessidade. As pessoas já estão passando necessidade em função do fechamento já há um ano. Ou seja, as coisas não estão circulando como deviam. Não estou criticando, que não estou dizendo que não estão funcionando totalmente. Estão funcionando alguma coisa, mas não da forma que poderia para que a advocacia pudesse realmente tirar seus honorários. Então, nós temos até um encontro, os presidentes das subseções lá no Sul Fluminense, amanhã, e foi adiada. Sim. Entendeu? Ou seja, nós estamos tendo as preocupações. Com o aumento da pandemia, a gente recua, não tem a menor dúvida. Sim. Mas também está um momento muito crítico e muito perigoso. Eu queria passar... Eu tenho vindo de... Pode completar. Não, pode completar, Ricardo. Pode completar. Não, eu tenho vindo de casa para o escritório, almoço aqui embaixo e volto para casa. Eu não tenho praticamente feito nada, e sempre com a utilização da máscara. Doutor Carlos Henrique, qual é a perspectiva aí para os próximas semanas, próximos meses? O que o senhor tem escutado aí das pessoas que estão preocupadas em ajudar a minimizar os problemas da Covid aqui no nosso estado? Júnior, acho que o Ricardo já falou bastante sobre isso, mas eu queria completar com a seguinte situação. Eu acho que tragédia, a tragédia pela qual nós estamos passando, ela tem um conjunto de vieses, né? Tem o problema objetivo das mortes, né? E está afetando muito gravemente a advocacia. O fato, tem muitos colegas que faziam audiências, né? Principalmente o pessoal na área civil, que iam lá, passavam o dia no fórum fazendo audiências, né? Nós temos uma parcela da advocacia muito pobre, que como tem todas, né? Como tem em todas as categorias. Mas nós temos também, entre os advogados, que as pessoas têm uma ilusão de que advogado é tudo rico. E não é verdade. Nós temos pessoas que passando por uma situação, e pessoas que às vezes tinham situação melhor e que passaram a ter uma situação mais complicada, porque deixaram de ter o objeto de ganho do pão deles, né? Do pão. Como é que faz? Não tem audiência, eu ganhava fazendo audiências. Então, esse período que ficou no ano passado totalmente fechado, né? Foi realmente de uma gravidade assim, enorme para a advocacia. Mas o que acontece? Nós também, por outro lado, e já havia um conjunto de iniciativas de retorno, né? Inclusive no Tribunal Regional do Trabalho, né? Onde eu e Ricardo atuamos principalmente. Só que aí é o seguinte, Júnior, eu acho que nós temos que levar em conta essa situação. E aí é uma sinuca de bico que a ordem tem que enfrentar, porque o que acontece? Quando tinha 300 mortos por dia, ali por volta de maio, fechou tudo, né? Fechou tudo. Nós temos 3.000, são 10 vezes mais. Naquele momento, os hospitais estavam longe de estar colapsados. Hoje, o Rio de Janeiro é um dos estados que está melhor, menos pior, mas já há informação de que essa situação está piorando. Talvez o Valquer tenha até informação mais recente para nos dar, que, inclusive, tanto o município quanto o estado já vão tomar medidas maiores de restrição. Porque não tem jeito. É o que o Valquer falou, inclusive o Medronho, né, que é o nosso assistente do observatório, ele fala exatamente o que o Valquer falou. Onde não tem vacina, a vacina é afastamento, máscara e álcool gel. Essa é a vacina, por enquanto. Infelizmente, nós precisamos, de novo, eu não passo pano, Júnior, a pessoa falar a verdade. Infelizmente, nós não temos vacina por culpa única e exclusiva do presidente da República, que negou 70 milhões de vacina no ano passado e desautorizando, inclusive, o ministro da Saúde, que tinha tomado a iniciativa de, a partir de pressões, adquirir essas vacinas. Sim. Nós somos o último país da fila. O Brasil se transformou num pária internacional. E pior, o Brasil, além de pária, hoje os países estão com medo do Brasil. Então, porque nós viramos um covidol. O foco, né? O foco, né?
nós somos o maior produtor e pior, a nossa cepa, a tal da P1, é uma das piores do mundo. Sim. Né? Pelo que... Doutor Carlos, eu vou ter então, só para fechar, é o seguinte, eu acho que nós estamos diante disso. O objetivo é a situação. Nós precisamos dar solução para os colegas que têm maiores dificuldades, inclusive, e saber que nós precisamos arrumar uma forma de funcionamento. Mas a advocacia presencial ela vai ter que ser prejudicada por conta da situação objetiva. As pessoas vão para a rua e vão morrer. Aliás, eu quero aproveitar o espaço aqui do nosso programa para pedir a você, colega advogado, para entrar em contato conosco, mandar seus comentários, suas críticas, as suas observações. O momento agora é de a gente estar conversando, a gente está buscando alternativas específicas, inclusive, para o exercício da nossa atividade no cotidiano. Então, entre no nosso canal, entre no site da OAB, no site da CAAGE, enfim. Existem muitas ferramentas aí para você interagir, você escutar outros colegas, você escutar opiniões também. Enfim, é uma via de duas mãos. E, para encerrar, doutor Valcler, eu quero pegar a fala do Carlos Henrique. Ele falou da vacina. Há uma grande interrogação. Por que é que o mundo não consegue produzir vacinas o suficiente para a população? É uma coisa tão complicada assim. Por que o Brasil não tem 300 milhões de vacinas? A gente tem a Fundação Oswaldo Cruz, a gente tem o Instituto Butantan. Onde é que a coisa ficou estrangulada? E em quanto tempo será que o Brasil vai ser vacinado? Olha só, essa pergunta ela é muito importante, no entanto, ela é difícil de responder num curtíssimo espaço de tempo. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível. A gente tem 2 minutos e meio. Então, a primeira coisa é o seguinte, a produção de vacina é realmente muito complexa e muito mais reduzida no mundo do que, por exemplo, a produção de medicamentos. Basta um exemplo. Quantas fábricas de vacina nós temos no Brasil? 2. Quantas fábricas de medicamento nós temos no Brasil? Eu nem sei contar. É casa de centenas. Isso é a mesma coisa no mundo inteiro. É um mercado muito mais concentrado. Né? A AstraZeneca, por exemplo, não era uma empresa que produzia vacina. Ela entrou no mercado de vacina há pouco tempo. Então, esta é a situação no mundo. A outra coisa, demora 8 anos, 10 anos. Nós estamos há 30 anos tentando fazer uma vacina contra a dengue. Não conseguimos. Vacina contra a AIDS 40. Não conseguimos. Desenvolver uma vacina é muito difícil. As vacinas estão sendo desenvolvidas em 8 meses. Isso é uma façanha para a ciência da humanidade, vamos chamar assim. Sim. Porque não é só ciência, né? É ciência, produtora, é tudo. Então, essa é uma situação. Houve problemas, está havendo problemas de gestão, não tem dúvida. Aí o Carlos Henrique, eu prefiro me reservar um pouco aqui, mas o Carlos Henrique já colocou as questões aí de decisões que foram tomadas. Agora, realmente, a escassez ela também é devida a esse mercado concentrado. Sim. Há interesses comerciais por trás, inclusive das informações que circulam sobre a vacina. Essa vacina é ruim, essa vacina causou tromboembolismo em tal lugar. A gente tem que sempre desconfiar das informações. Há um mercado concentrado e altamente competitivo. Doutor Valcler, vou ter que encerrar. Infelizmente, tenho que agradecer a todos vocês que estão aqui. É o pontapé inicial do nosso programa, gente. O tempo vai se encerrar aqui. Quero agradecer muito ao doutor Carlos Henrique de Carvalho, doutor Ricardo Menezes, doutor Valcler. O nosso papo não para aqui, gente. É o pontapé inicial. Obrigado por vocês estarem aqui conosco e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço e até lá. Se comunique com a gente, colega advogado, colega advogada. Obrigado a todos vocês, gente.